Vi debaixo do altar as almas dos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E clamaram com grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Apocalipse 6, versículos de 9 a 10. BYU TV apresenta uma produção da Grober Filmes. Retrate-se! Ainda Filme de tens Lee tempo! Grober e Mark Goodman. Retrate-se! Retrate-se! Deus te abençoe. Homem da Bíblia! Herege! Herege! William Tyndale, também conhecido como Hutchins, estás condenado por heresia e sentenciado à morte por estrangulamento e fogo. Desejai-vos arrepender antes que as flamas dessa terra vos conduzam às chamas do inferno? Desejais vos arrepender? Antes de me enviar à presença do Deus Todo-Poderoso? Há centenas de anos, numa ilha europeia sombria, nasceu um livro que transformou o mundo. Um livro que deu origem a um dos maiores idiomas do mundo e mudou o modo em que a humanidade era governada até então. Um livro que vendeu mais que qualquer outro jamais escrito. Um livro que custou a vida de milhares de homens e mulheres. Um livro cada vez mais relegado ao papel de relíquia religiosa, ao invés de ser reverenciado como um texto que mudou o mundo. Esse livro está cada vez mais esquecido. E ao mesmo tempo pode acontecer com aqueles que deram a vida para aquele que pudesse vir à luz. Senhor! Abra os olhos do rei da Inglaterra! Mas para que houvesse pessoas dispostas a morrer pela palavra de Deus, era necessário haver aqueles dispostos a matar por ela. Aqueles que por razões políticas estavam dispostos a transformar o mundo teológico. Pessoas como o rei Henrique VIII, cuja morte prematura de seu irmão mais velho abriu caminho para o seu reinado atormentado. Não, Henrique. Pegarás a febre. Precisas viver para te tornares rei. As pessoas empenhadas em extinguir o fogo da fé, inconscientemente e infalivelmente, acabaram alimentando o fogo por amor ou medo do livro, que se tornaria a Bíblia do rei Tiago. O fogo da fé, em busca da palavra. A Bíblia é a palavra de Deus revelada à humanidade. A Bíblia é uma coleção de textos antigos que preserva a memória e os ensinamentos de Jesus de Nazaré, principal figura do cristianismo. Para mim, é um texto importante para a fé cristã. É a força vital do cristianismo. A Bíblia não é um livro, é uma biblioteca de livros. Uma grande cacofonia de vozes que se estendem ao longo de milhares de anos. Agora, isso é o que judeus e cristãos acreditam. Mas, além disso, temos que definir exatamente a estrutura da Bíblia. E nisso, não somente judeus e cristãos discordam, mas os cristãos têm divergido entre si quanto aos livros que fazem parte da Bíblia. É o resultado da reflexão sobre Deus e encontros com Deus de tantos e diversos povos e de tantos séculos diferentes. Não gosto da ideia de cânone. Há muito mais além das grandes compilações de livros. Por exemplo, grandes textos históricos. Há outras vozes que também precisam ser ouvidas.
A Bíblia é uma janela. Nós precisamos dela. É a maneira pela qual podemos ouvir Deus falando conosco. A Bíblia precisa ter um lugar em nossas vidas hoje. Ela é tão relevante agora como sempre foi. Nós podemos entendê-la de maneiras diferentes do que no passado, mas a humanidade sempre a interpretou de diferentes maneiras, porque há tantas mensagens em tantas vozes. São mensagens sobre a experiência humana, sobre a profundidade da experiência humana, desespero, alegria, ira e amor. Essas mensagens não mudam. A maneira pela qual reagimos a esses grandes temas pode mudar, mas não a Bíblia. No meu ponto de vista, é o melhor livro da humanidade, do mundo ocidental, e em termos espirituais e até mesmo em termos políticos. A Bíblia é o livro mais extraordinário na história do mundo. É amado, odiado e impossível de ser ignorado. Manifestações em Gloucester Street. Ninguém na Terra esteve mais envolvido com o surgimento da Bíblia em inglês do que William Tyndale, que cresceu numa família tecelã próspera na região de Gloucester Street, na Inglaterra. Tyndale teve uma infância tranquila em um local repleto de frades reformistas chamados Lollardos, que pregavam usando a versão manuscrita em inglês da Bíblia em latim, traduzido 150 anos antes. Essas traduções foram patrocinadas pelo antecessor de Tyndale, John Wycliffe. Mas eram bem diferentes das traduções bíblicas que Tyndale iria eventualmente produzir, o que acabaria abrindo o caminho para o seu martírio. Na época em que William Tyndale nasceu, possuir uma Bíblia em inglês era considerado um crime contra a Igreja e o Estado, e punido com a morte. Enquanto Tyndale deixava seu lar de infância para estudar na Universidade de Oxford, um outro personagem fundamental para a reforma protestante, Henrique VIII, estava sendo coroado rei da Inglaterra. Esse evento incluía o casamento com a esposa de seu falecido irmão, Catarina de Aragão, uma princesa espanhola que, assim como Henrique, era uma católica devota. O casamento de Henrique VIII com Catarina nasceu do desejo ardente de seu pai em criar uma aliança com a família real espanhola. Mas a Bíblia determinava claramente que uma pessoa não deveria se casar com a esposa de seu falecido irmão. E Henrique VIII não procederia com o casamento, até receber uma dispensa especial do Papa. Essa não seria a última vez que o desejo de Henrique de se casar com uma mulher proibida se tornaria uma questão política e teológica, com ramificações internacionais. Assim como William Tyndale, o rei Henrique VIII hoje em dia poderia ser considerado um fanático religioso, mas aquela era uma época de fanatismo religioso. Universidade de Oxford, 1515. Fizeste bem, irmão. Obrigado, Estamos felizes obrigado. por ti. Deves estar muito contente. Sim, Nossa muito família bem. está orgulhosa Estou. de ti. O William Tyndale é um rapaz que viveu na fronteira do país de Gales. Ele vinha de uma família razoavelmente próspera, mas não era ninguém importante. Ele vivia numa fronteira linguística entre a língua inglesa e a língua galesa, e duas outras línguas que nem se pode imaginar. E é possível que, ao ouvir esses idiomas diferentes e intrigantes pelas ruas, foi o que despertou seu interesse por idiomas e tradução. Mas ele teve uma carreira acadêmica bastante convencional. Ele foi patrocinado para estudar na Universidade de Oxford e foi ordenado um sacerdote. Depois de sua ordenação, Tyndale finalmente recebeu a permissão para estudar teologia, mas ficou desiludido ao descobrir que os textos da Bíblia eram muitas vezes ignorados nos cursos de teologia de Oxford, que favoreciam os estudos sobre os filósofos gregos. Enquanto isso, na Alemanha, um monge católico chamado Martinho Lutero também estava desencorajado pelas corrupções que observava na igreja na Alemanha. Devido à ignorância da população em geral sobre a Bíblia em latim, uma grande quantidade de tradições começou a se infiltrar na igreja e foram rejeitadas e criticadas por Lutero. Uma prática comum de dissidência era escrever suas preocupações num papel e postá-lo nas portas da igreja para todos lerem. Lutero listou 95 comentários que se tornariam infamemente conhecidos como as 95 teses. A Bíblia diz: dê aos pobres
A igreja tira dos pobres. Depois de impresso e amplamente divulgado, isso levaria ao começo da Reforma Protestante. As práticas da igreja naquela época eram baseadas no poder da igreja, que adquiria mais e mais riqueza e dinheiro. Esses eram os abusos daquela época. Tyndale se motivou a fazer algo a respeito e pensou que a melhor maneira seria compartilhando a palavra de Deus com as pessoas, para que pudessem ouvi-las diretamente, sem a ajuda de intermediários. O problema foi que essa ideia estava em contradição com a igreja existente. A igreja dizia para as pessoas: você pode confiar em nós e em nossas orações para facilitar a sua entrada no reino dos céus. E podem nos pagar para que façamos essas orações. Podem fazer doações para a igreja, podem fazer boas ações, e tudo isso lhes facilitará o caminho para o céu. Martinho Lutero sentia repulsa por essas ideias e por isso as rejeitava. Isso podia ser visto através de toda a Europa. Onde quer que a reforma se espalhasse, um de seus apelos mais importantes era: você pode ler a Bíblia. Guardiões da Palavra. Tyndale oferecia estudos da Bíblia em seu quarto, à noite, comparando materiais originais à versão católica da Bíblia em latim, a Vulgata, que foi traduzida manualmente por uma das maiores figuras da história da Bíblia, Santo Jerônimo. Um excêntrico, mas um tradutor extremamente talentoso, que trabalhou como escriba do Papa Dámaso. O Papa Dámaso era um homem muito culto e muito interessado em aperfeiçoar a cultura do cristianismo, e pediu a Jerônimo que fizesse uma nova versão das Escrituras, porque sabia que o latim antigo não era tão útil como deveria ser. Jerônimo migrou para a Palestina com a ajuda de uma rica herdeira romana e sua filha. Criou um mosteiro e viveu uma vida ascética e devota à criação de uma tradução oficial da Bíblia em latim. Ele queria estar na terra da Bíblia e exposto ao idioma da Bíblia em si. Ele queria estar o mais próximo possível do significado original e do sentimento de revelação que é encontrado na Bíblia em hebraico. O projeto de Jerônimo era usar os originais em hebraico, o que era considerado uma ideia bem radical para sua época, e resolveu então aprender o hebraico. Claro que as únicas pessoas que lhe poderiam ensinar o hebraico eram os judeus, e até mesmo a ideia de um cristão aprendendo algo com os judeus é algo um pouco controverso. Para entender a profundeza dos significados originais, é necessário se voltar ao idioma original, porque pode-se dizer que cada idioma possui seus próprios códigos, sua própria ressonância interna, e às vezes sutilezas de significados complexos, ou até mesmo significados variados que se perdem na tradução. A necessidade de uma tradução para o latim, que seria acessível a qualquer pessoa que soubesse ler no Ocidente, se tornava cada vez mais urgente. Isso fez com que o projeto de Jerônimo alcançasse tão grande sucesso que a Vulgata, a Bíblia que leva o nome de Jerônimo, mesmo que a obra não seja inteiramente dele, continuou indisputavelmente como o principal texto em latim por 1000 anos. Hoje em dia ainda é vista como a versão oficial da Bíblia pela Igreja Católica. Jerônimo terminou a sua tradução da Bíblia no auge da influência do latim. Mas nos séculos seguintes, o latim perdeu a sua dominância na medida em que o Império Romano se expandia por terras distantes. Ao diminuir o número de cristãos que falavam latim, as doutrinas e obras literárias da Igreja Católica se tornaram cada vez mais misteriosas para os membros. As palavras em latim muitas vezes não eram percebidas como palavras traduzidas, mas soavam para as pessoas como se estivessem realmente ouvindo a voz de Deus. Os reformadores, como Tyndale e Lutero, acreditavam que a ignorância dos católicos sobre o que as palavras em latim realmente significavam permitiam os abusos à sua fé. Algumas pessoas, a partir de Lutero, começaram a sentir que por trás das palavras da Igreja Católica havia considerações mundanas como a venda de indulgências. Se você pedisse ao padre católico que orasse pela sua alma na vida pós-morte, ele provavelmente oraria com mais ardor depois de receber pagamento por isso. A Igreja Católica sentia a necessidade de controlar a Bíblia porque era uma imensa fonte de autoridade, e uma das maneiras de fazê-lo era divulgando a palavra de Deus através da estrutura da Igreja. Se você tiver controle sobre ela, controla o poder e a sociedade.
Jerônimo, o ascético pobre que morava numa caverna em Belém, ficaria horrorizado ao aprender que as escrituras em latim, sobre as quais ele trabalhava dia e noite para o bem do homem comum, seriam usadas mais tarde, aos olhos dos reformadores, para explorar a ignorância do homem comum. Não obstante, a Vulgata de Jerônimo dominaria o cânone católico por quase 1.200 anos, até que a Igreja Católica adotasse uma postura mais positiva em relação à Bíblia em outros idiomas, conforme a proclamação do Vaticano II no ano 1962. Se o Segundo Conselho do Vaticano não tivesse encorajado a mudança da liturgia do latim para o vernáculo na Igreja, no Ocidente, ainda estaríamos seguindo a Vulgata de Jerônimo, feita há 1.600 anos. Católicos ou protestantes, todo cristão que lê a Bíblia deve muito a São Jerônimo, que deu a vida para que a Bíblia pudesse ser publicada na língua do homem comum de sua época. Ironicamente, o próximo evento que teve um grande impacto na espiritualidade dos cidadãos da Europa foi carregado por pulgas nas costas de ratos, que infiltraram a Inglaterra através dos navios mercantes da Crimeia. A peste negra foi uma das maiores catástrofes da história, que se espalhou da Ásia para o Mediterrâneo e continuou até países como a Escandinávia, Suécia e Noruega. E isso resultou na morte de um grande número de pessoas. A peste negra foi uma catástrofe demográfica como nunca havia sido vista. Quer dizer, estamos dizendo que é provável que 1/3 da população europeia tenha desaparecido num período de 3 anos. Com certeza, esse é o tipo de devastação calamitosa que pode ter tido uma influência enorme em todos os aspectos da vida humana. A peste negra cobriu Inglaterra e o resto da Europa em paroxismos de dor e sofrimento, que fizeram com que todos, com exceção dos mais cínicos, voltassem ao seu Deus cristão e à sua igreja em busca de conforto. Isso fez com que as pessoas ficassem obcecadas com a morte e perceberam que a igreja parecia não saber o que fazer a respeito. Curiosamente, eu não acho que se desiludiram com a igreja. Eles apenas redobraram seus esforços para encontrar uma maneira de lidar com a morte. Naquela época, os seres humanos entendiam que eventos e desastres naturais eram uma expressão direta da providência de Deus. Então, a pergunta lógica seria: com tal calamidade, o que os cristãos fizeram para merecer esse tipo de retribuição da ira de Deus? Com a redução drástica da população camponesa em toda a Europa, a peste negra criou uma situação socioeconômica que nunca antes havia existido. De repente, não havia camponeses suficientes para fazer o trabalho da classe alta. Havia mais demanda pelo trabalho camponês do que havia camponeses para trabalhar. Aquilo não era um bem adquirido. Não havia pessoas suficientes. Isto cria um certo tipo de agitação social quando as pessoas começam a se conscientizar do seu valor e talvez sentir que estão sendo desprezadas. A agitação socioeconômica e anseio espiritual criados pela peste negra foram acompanhados pela chegada de Bíblias em novas línguas, inglês, alemão e francês, por exemplo. Em todo o Império Romano, a classe camponesa se encontrava energizada pelas palavras libertadoras das Bíblias vernáculas, o que causou muita consternação entre os líderes civis e religiosos. De repente, as palavras da Bíblia estavam sendo usadas como armamento contra a mesma igreja que havia de fato dado origem ao livro. Em nenhum lugar isso foi mais verdadeiro do que na Inglaterra do século XIV. Assim como não faz sentido para os viajantes carregarem seu barco depois de atravessarem o mar, também não nos beneficia carregar coisas temporais em nossos corações. Na Inglaterra, a primeira tentativa de traduzir as escrituras para o inglês foi empreendida sob a influência de John Wycliffe, um teólogo da Universidade de Oxford, considerado rapidamente um herege por muitos de seus contemporâneos. A visão medieval católica era que a Bíblia era a revelação suprema. Era a fonte de suas tradições religiosas, que a igreja protegia e interpretava. Era como ouro e você não podia simplesmente jogá-la para as pessoas comuns. Então, há homens como John Wycliffe que basicamente chega questionando muitas coisas. Por exemplo, quem fala por Deus? Como falamos com Deus?
Ele questiona algumas posturas da igreja, etc. E isso causa dissensão, que leva à heresia, e heresia leva à desordem social, que resulta em guerras religiosas. E sabemos que isso acontece. Mas o mais importante é que leva à perda de almas, porque se as suas crenças são falsas, você não pode ser salvo. Não havia separação entre o governo e a igreja. Isso quer dizer que os dois estavam interligados de uma maneira que não podemos nem mesmo imaginar no século XXI, pelo menos no Ocidente. Então, quando aparecia alguém que atraía muitas pessoas com uma mensagem popular carismática, etc., ele era visto como perturbador da paz pública, que já andava instável. John Wycliffe vivia na época do rei Eduardo III e um de seus filhos, John de Gaunt, que era um príncipe extremamente poderoso. Embora Wycliffe lutava contra o poder financeiro da Igreja Católica, com a preocupação genuína pelo homem comum, John de Gaunt viu a oportunidade de se apropriar da grande riqueza da Igreja Católica na Inglaterra. Seja qual foram os motivos de Gaunt, ele permitiu que Wycliffe transmitisse sua mensagem por toda a Inglaterra, para o desgosto das autoridades da igreja. Eventualmente, Wycliffe foi acusado de heresia e levado perante um tribunal da igreja na Catedral de São Paulo. Mas Wycliffe foi acompanhado por John de Gaunt e sua guarda real. Na realidade, foi um impasse entre a monarquia inglesa e o Império Romano, e Wycliffe se encontra bem no meio daquilo tudo. Naquela época, a Inglaterra estava em guerra com a França, e o papado, controversamente, se retirou de Roma e partiu para Évian. Wycliffe era apenas uma de muitas vozes dentro e fora da igreja, insistindo que o Papa Gregório reformasse a igreja e levasse o papado de volta para Roma. Depois de algum tempo, e com muita fanfarra, Gregório finalmente voltou para Roma, mas morreu logo em seguida. Os cardeais rapidamente elegeram um papa italiano, Urbano, ao trono papal, mas ele logo se desentendeu com os cardeais franceses, que voltaram para a França e elegeram seu próprio papa, Roberto de Cambrai. No que ficou conhecido como o Grande Cisma, a Igreja Católica estava literalmente dividida ao meio. Essa situação incômoda durou 40 anos e proporcionou a John Wycliffe um campo fértil para realizar seu trabalho, já que os ingleses podiam ver claramente que a igreja não estava apenas dividida, mas fraca também. O Papa mandou que o vice-chanceler de Oxford condenasse Wycliffe por seus pronunciamentos, mas ele se recusou. Em vez disso, colocou Wycliffe em prisão domiciliar no campus da universidade. Escondido em segurança em Oxford, Wycliffe supervisionou a tradução da Vulgata do latim para o inglês e também treinou um grupo de pregadores itinerantes que viajavam pelas regiões rurais com seus pergaminhos manuscritos, lendo a Bíblia às pessoas comuns. Eles ficaram conhecidos como Lollardos, uma palavra alemã que significa murmuradores. Wycliffe deu origem ao movimento do Lollardismo. Mas Wycliffe era um acadêmico, um estudioso, e foi a geração seguinte que levou as suas ideias e seu movimento de rebelião para o mundo. Eu tenho aqui em minha mão uma Bíblia. Tu entendes latim? E tu? Quem aqui entende latim? Nenhum de nós. E vós não pensais que é importante conhecermos a palavra de Deus? Sim! Então, literalmente tudo começou a desandar na Inglaterra. Um pregador radical, John Ball, começou a utilizar a Bíblia de Wycliffe para exaltar os camponeses contra o governo. Eles se revoltaram e tentaram derrubar o governo, no que ficou conhecido como a Revolta Camponesa. Wycliffe não concordou com a versão extrema do lollardismo praticada por Ball, mas o fato de que as Bíblias de Wycliffe estavam disponíveis em todo o país facilitava o trabalho de Ball. A Bíblia era a palha seca que Ball acendeu, e os seguidores de Wycliffe espalharam aquela palha por toda a Inglaterra. As pessoas queriam ser quem eram, e não quem a igreja queria que fossem. E a Bíblia geralmente se dá a liberdade de ser anti-autoritária. Eu acho que estavam dizendo, não queremos mais viver assim. Acho que foi uma declaração de independência.
Ironicamente, uma das primeiras coisas que os insurgentes fizeram durante a revolta camponesa foi saquear e queimar a casa de John de Gaunt. Temendo a anarquia, a realeza inglesa voltou rapidamente para os braços da Igreja Católica e do Sacro Império Romano. O parlamento declarou que a publicação da Bíblia em inglês era um ato de heresia, punível com a morte. A igreja decidiu que não existiria uma Bíblia em inglês. Era associada com o lollardismo e, portanto, fez com que as pessoas parassem de ler a Bíblia em inglês. E precisamos entender como isso era estranho na Europa. Na maioria da Europa, na França, Alemanha e Dinamarca, você podia ler a Bíblia em sua própria língua. Não era uma ameaça. Era só naquele lugar, naquele reino, que a Bíblia não estava disponível na língua do povo, em inglês. Wycliffe foi transferido de Oxford para a paróquia vizinha de Lutterworth, onde serviu como padre reitor até sofrer um derrame cerebral durante uma missa em 1384 e falecer alguns dias depois. 17 anos após a morte de Wycliffe, o parlamento decretou uma lei infame que perseguiria William Tyndale, de herético comburendo, ou a queima dos hereges. Os caçadores de hereges começaram a cercar os lollardes e queimá-los na fogueira. O propósito de queimar os hereges não é apenas puni-los, mas também purificar a sociedade, limpar a sociedade. Isso porque a igreja, e na verdade qualquer pessoa daquela época, pensava que a heresia era algo como um câncer. Você realmente precisava retirá-la da sociedade. Nós sentimos a dor dos hereges sendo queimados pelo fogo. Eles não sentiam tanto. A sua prioridade era a dor sentida pela sociedade, causada pelos hereges. Como diria Tomás de Aquino, o maior teólogo católico do século XIII, assassinato é obviamente ruim, mas tudo que um assassino causa é a morte do corpo. Mas alguém que ensina heresia pode conduzir almas à condenação eterna, que sem dúvida é muito pior. Vivemos num mundo em que uma série de infrações legais como assassinato, roubo, estupro, falsificação e assim por diante são tratadas com extraordinária severidade em comparação com o nosso próprio mundo. E a heresia se enquadra nessas categorias. Os hereges eram considerados traidores. Isto é, eles atacavam o bem comum da igreja e do Estado. Os hereges da Idade Média eram vistos como terroristas, isto é, eram contra o bem comum. Em 1415, a Igreja Católica convocou o Concílio de Constanza para resolver o grande cisma, que proporcionou um campo fértil para os ensinamentos reformistas de Wycliffe. Eles também condenaram Wycliffe como um herege e ordenaram que seu corpo fosse exumado de sua sepultura e queimado após o fato. A igreja decidiu destruir o lollardismo, destruir a oposição na Inglaterra. E, naturalmente, eles iriam fazer isso destruindo o grande símbolo da rebelião, Wycliffe. Infelizmente para eles, e felizmente para Wycliffe, ele já estava morto, e tudo que puderam fazer foi desenterrar seu corpo e cremá-lo. Uma cerimônia bizarra do seu corpo em decomposição, ardendo em chamas, mas a igreja acreditava que isso era necessário. Era a única maneira de purificar a Inglaterra, de se livrarem das cinzas de John Wycliffe. Este decreto não foi cumprido até 1428, quando Richard Fleming, um ex-lollardo, relutantemente removeu os restos mortais de Wycliffe. Os queimou e espalhou as cinzas pelos rápidos do tributário do rio Avon, que deságua no Severn e finalmente escoa no mar. Então, o que veio a ser conhecido como a profecia de Wycliffe. De Avon até Severn, de Severn até o mar aberto. As palavras de Wycliffe, como as águas, se dispersaram pelo mundo inteiro. Um livro para um homem comum. Palácio de Henrique VIII, 1516. Os primeiros 4 filhos de Henrique e Catarina ou nasceram mortos ou morreram na infância. Uma menina, Sua Majestade. Muito saudável.
Uma filha. A quinta criança foi uma menina muito saudável. Dê meus parabéns à Sua Majestade. Com certeza, Sua Majestade. Estou amaldiçoado. O fato de Catarina não conseguir dar um herdeiro a Henrique eventualmente destruiria o seu casamento, assim como a relação entre a Inglaterra e a Igreja Católica. Enquanto isso, William Tyndale saiu de Oxford para uma nova universidade que Henrique havia criado em Cambridge. Henrique fez um grande esforço para recrutar os melhores humanistas ingleses da Inglaterra para sua nova universidade. Como resultado, e para a infelicidade de Henrique, Cambridge se tornou um viveiro de reformas religiosas. Ironicamente, os debates religiosos mais profundos não se davam no campus da universidade, mas sim num bar ali perto chamado White Horse Inn. Ele destruiria o templo e o levantaria em 3 dias. Ele não se referia aos muros do templo, mas às pessoas. Olá, senhor. Meu nome é William Tyndale e venho de Oxford. Outro homem de Oxford. Aos exilados de Oxford. Procuro por Thomas Bilney. Sou eu. Mestre Tyndale, sou Don Fritz. Sente-se em meu lugar. William Tyndale, Desiderius Erasmus, Thomas Cranmer, John Frith, Thomas Brindley e Miles Coverdale. Todos estavam em Cambridge em um momento ou outro, e muitos deles estiveram na universidade ao mesmo tempo. No fim da década de 1520, houve um momento de muita agitação acadêmica, quando uma geração de jovens acadêmicos que cresceram com as ideias de Erasmo e do humanismo cristão, e também com a tradução da Bíblia como o próximo grande acontecimento, decidiram se aprofundar no assunto. Jerônimo diz que a congregação e a igreja são a mesma coisa. Se pensar assim, não existia igreja naquela época. Tudo o que existia era o povo, a congregação, não havia nada mais. Professores e pupilos. Concordam comigo? Se encontrava em suas casas. Aquela era sua igreja. Não, poderia existir em qualquer lugar, acho eu. Este prédio então poderia ser uma igreja. Aqui poderia ser a nossa igreja. Esse não é o principal. O ponto é: nós somos a igreja. As pessoas são a igreja. Não há necessidade de um prédio. Neste breve momento na história e neste pequeno lugar, Cambridge de alguma maneira atraiu 3 homens que traduziriam suas próprias versões da Bíblia. O humanista mais importante da Idade Média. 2 dos mais reconhecidos criadores da língua inglesa, o futuro líder da Igreja da Inglaterra, e 4 outros reformistas que eventualmente seriam mortos pelo fogo. Em oposição direta a esses reformistas surgiu outro homem, determinado a destruir o trabalho que os reformistas estavam determinados a expandir, Sir Thomas More, ou para os católicos, Santo Thomas More. More foi um advogado bem-sucedido e estudou em um monastério cartusiano. E como muitos afirmam, considerou tornar-se um monge. Henrique VIII deu a More vários cargos importantes, sendo nomeado chanceler da Inglaterra, o equivalente ao procurador-geral dos Estados Unidos. More foi o assessor e confidente de Henrique VIII durante os períodos mais turbulentos da Reforma. Pedidos de reforma na igreja estavam se tornando cada vez mais insistentes e de grande dimensão. Para complicar os fatos, Henrique VIII suspeitava que Deus não aprovava o seu casamento com Catarina de Aragão. Está se tornando aparente, Sua Majestade, que existem certas dificuldades com seu pedido. E ele nunca teria um herdeiro a não ser que seu casamento fosse dissolvido e que ele se casasse com outra pessoa rapidamente. Precisamos conversar sobre isso. Precisamos. Obrigado. Mesmo que houvesse muita coisa errada com a igreja, isto não era o mais importante. Era necessário proteger esta instituição que unia o povo a Deus e unia toda a Europa a Deus. Esta era a atitude de Thomas More, um dos maiores pensadores de sua época. Um homem interessado em reforma, mas no fim, muito mais interessado em união, o que ele chamava de União Católica da Europa. Thomas More, como muitos humanistas cristãos da época, era um homem ardentemente comprometido com a unificação e continuação da Igreja Católica e não estava disposto a negociar com a heresia. Ele sequer aceitava que novas ideias que os acadêmicos discutiam em segurança e em particular fossem discutidas em aberto onde pudessem colocar em perigo as almas cristãs.
Ele não aceitava que suas crenças fossem usadas como base para o que ele via como imoralidade, como, por exemplo, um rei simplesmente ter o desejo de abandonar sua esposa, fielmente casada com ele por 20 anos, somente porque estava cansado dela e porque ele queria ter um filho homem. Como Lutero e Jerônimo, Moore praticava o ascetismo em um grande esforço para refrear seus apetites carnais. Ele sempre teve predileção pela vida ascética dos monges. Era uma prática muito comum em seus dias. Thomas More usava uma camisa rústica como castigo pelos seus pecados. E não acho que ele se batia o tempo todo, mas a ideia de autoflagelação e de castigar o corpo era uma maneira de imitar Cristo, que também foi açoitado. Tyndale saiu de Cambridge para servir como tutor e capelão de uma família rica em Gloucestershire, a mesma região onde ele cresceu. Assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Isto era muito comum entre os graduados. Se você é um indivíduo rico estabelecido na Europa, você não manda seus filhos à escola. Escolas são para os pobres. Você contrata alguém para educá-los em sua casa. Tornar-se um tutor de uma família rica é um grande passo na carreira de um jovem estudioso. Um dos melhores benefícios da posição de Tyndale com a família Walsh era que ele tinha bastante tempo disponível para aperfeiçoar as suas habilidades de tradução. O seu primeiro projeto foi traduzir um livro escrito por Erasmo, seu colega de Cambridge, chamado Manual do Cavaleiro Cristão. Parece ter sido durante esse período que surgiu a ideia de iniciar o projeto de traduzir a Bíblia, de traduzir especificamente o Novo Testamento. Parece também ter sido durante o mesmo período que dominou a língua grega, o que era bastante raro para o inglês naquela época. A habilidade que Tyndale desenvolveu de dominar o grego, aprendendo praticamente sozinho, e mais tarde dominar o hebreu, novamente aprendendo sozinho, são os fatos que caracterizam como um extraordinário linguista e estudioso. Os clérigos locais se iraram contra Tyndale porque acreditavam que o que fazia era perigoso e até mesmo profano. Eles se alarmaram quando souberam que ele era muito respeitado pela família Walsh, uma família próspera e de grande influência na região. Eu sinto muito pelo atraso. Acreditais que ficar sem a lei do Papa é melhor que ficar sem a lei de Deus? Eu desafio ao Papa e às suas leis. Se Deus poupar minha vida, em muitos anos farei com que o menino que conduz o arado conheça mais as Escrituras do que vós conheceis. Não tardou muito até que o levaram ao conselho da igreja para defender-se. Acredita ser necessário traduzir a Escritura? Temos a igreja. Sinto ser necessário colocar a palavra de Deus nas mãos do homem comum. Vós os portais com ousadia perante os senhores deste país. De outra forma, estarias aprendendo com eles. Eu ficarei feliz se me enviarem a qualquer condado da Inglaterra, concedendo-me somente 10 libras por ano. Então não espereis nada de mim, a não ser ensinar as crianças a pregar. A experiência de Tyndale no interrogatório somente fortaleceu seu desejo de levar as escrituras aos homens comuns, principalmente ao encontrar grande sinal de corrupção e ignorância dentro da igreja. Logo após o interrogatório, partiu para Londres para obter a aprovação do bispo de Londres, Costa Tunstall, para traduzir a Bíblia para o inglês. Quando ele idealizou seu projeto pela primeira vez, fez o que pareceu ser óbvio. Procurou o bispo de Londres, Cuthbert Tunstall, e que é um grande amigo de Erasmo e praticamente um patrocinador dos novos ideais religiosos, e pede permissão para começar a tradução
realmente acreditando que a conseguiria. Mas a proposta de Tyndale foi previsivelmente rejeitada pelos bispos de Londres. Existem certos problemas com o inglês. Qualquer outro país da Europa já tinha traduções da Bíblia disponíveis na época. Mas na Inglaterra, as traduções da Bíblia eram associadas com heresia. Independente de seus bons relacionamentos, a associação da tradução da Bíblia com a heresia significa que seu pedido era ingênuo e politicamente impossível. Tyndale não hesita em negar seu pedido, mantendo a proibição da tradução da Bíblia que já existia há mais de um século. A ascensão da Reforma. Tyndale percebeu que teria que deixar sua amada Inglaterra para tornar realidade seu sonho de traduzir a Bíblia. E estava disposto a pagar o preço. Tyndale viajou para onde atualmente se encontra a Alemanha para prosseguir com sua tradução. Ele chegou na região durante a mesma época em que se deu início à Guerra dos Camponeses, que, assim como a revolta dos camponeses na Inglaterra nos tempos de Wycliffe, foi atribuída ao início da Reforma Protestante. Os camponeses, os moradores que simpatizavam com eles e as pessoas das cidades que também simpatizavam com eles concordavam com a visão medieval cristã de que a salvação não se relaciona tanto com o corpo quanto com a alma. Mas os camponeses que por muito tempo lutavam por uma justiça socioeconômica se voltam contra as instituições existentes, porque seu sonho era poder derrubá-las. 300 mil alemães foram às ruas e, em nome da lei divina, exigiram uma reforma, o que seria equivalente a 100 milhões de americanos valentemente se revoltando contra o governo dos Estados Unidos nos dias de hoje. Nós provavelmente nunca teremos certeza, mas a revolta dos camponeses tirou a vida de mais de 100 mil pessoas. Mais de 100 mil pessoas comuns, e relativamente poucos no lado do exército responsável por reprimir a revolta. Enquanto isso, no mesmo país, Martinho Lutero foi excomungado pelo Papa Leão X, que emitiu uma bula papal contra ele. Até o momento de sua excomunhão, Lutero tinha a intenção de reformar a igreja internamente. Afinal de contas, ele era um sacerdote ordenado. Ele é um conferencista na Alemanha, um filho leal da igreja, que simplesmente tentou chamar a atenção da igreja para uma de suas verdades, que no final, Deus é o único ser que pode salvar, que pode te mandar para o céu, que pode te enviar ao inferno. Deus é o Todo-Poderoso. Deus é cheio de graça, mas Ele deve estar no comando. Essa era a ideia de Martinho Lutero e surgiu dos próprios ensinamentos da igreja. Mas o problema foi que essa ideia entrou em conflito com a igreja existente. A excomunhão de Lutero, tecnicamente, foi o resultado de sua recusa em retratar-se de suas opiniões sobre várias questões a respeito das indulgências, mas na realidade foi uma soma de suas ideias a respeito da autoridade do Papa e sua relação com a interpretação das Escrituras pela Igreja, suas práticas, a vida cristã e a adoração. Se o Papa Leão
batalhas eram bem planejadas e todos sabiam em que lado lutavam. Quando Martinho Lutero apareceu pela primeira vez como figura pública em 1517, ao protestar contra as indulgências com suas conhecidas 95 teses, todos presumiram que aquilo fazia parte da mesma batalha. O que não perceberam até mais tarde na batalha foi o fato de que as críticas de Lutero à Igreja eram mais teológicas do que morais. As 95 teses, pregadas na porta da igreja, foram logo impressas como panfletos. O grande benefício das gráficas era o quão rápido se produziam cópias de documentos. Anteriormente, tudo era manuscrito e o processo era bastante lento. Mas os protestantes, 1 ou 2 anos após o primeiro protesto de Martinho Lutero, os ingleses já estavam lendo panfletos vindos da Alemanha. Tudo foi muito rápido. Essa aceleração do processo foi uma grande mudança. Foi praticamente tão grande quanto a revolução da informática de 1980 e 1990. Uma mudança rápida que causou grande impacto. Ela muda radicalmente o equilíbrio do poder e transforma o caráter da vida europeia. Com o luteranismo criando raízes na Alemanha, líderes políticos da Alemanha e da Inglaterra trabalharam junto ao Papa e também ao Imperador Romano para suprimir a sua propagação. Lutero foi convocado pelo Sacro Império Romano para responder às acusações de heresia. Lutero aceitou comparecer ao conselho disciplinar, somente se fosse garantido livre passagem antes e após a reunião. O imperador Leão X compareceu pessoalmente ao conselho. Com seus livros amontoados na mesa como evidência, Lutero foi interrogado pelo interrogador-chefe Johann Eck se ele se responsabilizaria por seus escritos. Lutero se recusou a negar suas crenças. Eu já fui excomungado, Vossa Excelência. O imperador romano estava desesperado por uma vitória, algum tipo de retratação por parte de Lutero. Após Lutero ter repreendido Johann Eck, o imperador lhe concedeu mais uma chance para retratar-se. Eu garanto que estou perfeitamente sóbrio, Vossa Excelência. No entanto, Lutero não se movia. Não retirareis vossas palavras? Não posso retirá-las. Assim seja. Aqui estou e não posso fazer diferente. Que Deus me ajude. Anuncie sua sentença. Saibam todos aqui presentes que Martinho Lutero, excomungado, é declarado como persona non grata aqui em todas as regiões do Império Sacro Romano. Após lhe ser garantida a passagem prometida, Lutero deve ser apreendido e punido como um notório herege. Toda e qualquer literatura escrita por ele está banida em todo o império. Qualquer pessoa que venda ou possua tal literatura deverá ser detida e punida. Qualquer pessoa que fornecer alimento ou ajuda a Lutero deverá ser detida. Qualquer pessoa que o agredi-lo ou matá-lo estará livre de qualquer consequência. Reichsrat, Alemanha. Em verdade, assim diz Vossa Eminência, Charles IV, Imperador Sacro Romano. Um amigo poderoso, Frederico III da Saxônia, interceptou e escoltou Lutero ao seguro castelo de Wartburg. Lá, Lutero traduziu o Novo Testamento do grego para o alemão e deu continuidade aos seus manuscritos. Apesar do coração de Lutero estar voltado à classe mais pobre, ele não apoiava aqueles que queriam usar de violência para conquistar a reforma, incluindo o grupo fanático que o adorava como um profeta. Sendo ou não diretamente apoiados por Lutero, não há dúvida de que os camponeses eram encorajados pelos seus ensinamentos reformistas, aqueles encontrados em sua Bíblia em alemão. Tyndale estava bastante preocupado, assim como Lutero, quando perceberam que a Bíblia podia ser interpretada de várias maneiras
e no seu ponto de vista, de uma forma errônea. Esses não eram homens à procura de algo que se parecesse com a expectativa de uma liberdade moderna de expressão, por exemplo. Seu desejo de ter a Bíblia em vernáculo, e isso fazia parte de tudo, não era a história completa. Eles desejavam também ajudar as pessoas a compreender o significado das Escrituras. Para os camponeses alemães, sua guerra foi um trágico fracasso. O exército imperial os derrotou com casualidades que hoje seriam equivalentes a 35 milhões de pessoas nos Estados Unidos. Os resultados da guerra ecoaram na Inglaterra, onde o rei Henrique VIII e outros membros da elite dominante recuaram devido ao caos que acreditavam pudesse ser formado pela classe mais baixa, fortalecida e informada pelas palavras de uma Bíblia em seu idioma. Mas para William Tyndale, nem a guerra nem alegações de heresia ou qualquer ameaça de morte o impediria de terminar seu trabalho. Para ele, a missão de Deus não poderia ser interrompida. Da versão do Rei Tiago da Bíblia. Foi realizado graças ao suporte financeiro generoso de Rex and Ruth Mon, Alan S. and Leslie Layton, David E. and Verla A. Sorensen, Fundação do Legado de Sorensen, David e Laura McAllister, Todd e Amy Nelson, Fundação de George S. e Dolores Doré Eccles, os membros do Conselho de Liderança da BYU Broadcasting e a Fundação de Filmes Legacy.